Bom, pessoal, então deixa eu iniciar aí, né? Boa noite então, a todos. Meu nome é Anderson, né? Já devo ter, eu dei uma aula para vocês aí, né? De informática aí, dando uma revisão. A gente inicia então uma nova unidade curricular, que é de metrologia dimensional, né, pessoal? Então, é outra habilidade aí que a gente tem que ter aí enquanto profissional da área de geração, né? Enfim, qualquer área correlata da área de mecânica, né? Então, uma boa noção de dimensão, medição, né? E também manuseio dos instrumentos de medição. Então, seja um paquímetro, que é o mais utilizado, seja um micrômetro, seja um goniômetro, seja uma régua graduada, seja uma trena, né? Qualquer aquilo que a gente tem ali de instrumento de medição, para a gente ter uma noção, né? Ok, pessoal? Então, só para mostrar, então, aqui o nosso... Então, pessoal, deixa eu só primeiro pedir primeiro aí, pedir desculpa aí pelos problemas aí, alguns imprevistos aí, algumas coisas fora de planejamento, né, por causa dessa transição aí de turma, que estava com o tutor Guilherme, agora passou para mim, né, e também com relação, pessoal, ao link de web aula. Por enquanto a gente usa esse aqui nessa aula, mas na próxima aula, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Tanto o pessoal da unidade Rolim de Moura quanto a de Cacoal, vocês vão utilizar esse link aqui, certo? Eu já disponibilizei agora há pouco aqui. Aí na próxima vez vocês podem acessar a sala e acessar aqui, certo? Essa unidade regular, pessoal, ela vai do dia 15 ao dia 28, então é bem rápido mesmo, vai até o dia 28 aqui. Eu vou passar então tudo para vocês aí. Essas UCs, pessoal, da módulo básico, elas são um pouquinho mais rápidas, a exceção a última, que é refrigeração e climatização residencial. Aí é uma UC que a gente vai pôr um pouquinho a mão na massa, a gente vai ter um pouco mais aí como diz, entrada de realidade aí do curso de vocês. Então, a gente vai ver vamos dizer, mão na massa aí alguns conceitos mais reais da área de refrigeração e climatização, certo? Então, pessoal, hoje tem só essa aula aí. Bom, deixa eu só passar aí um vídeo da indústria aí, logo em seguida. A gente inicia então aí, tá bom? Compartilhar aí com vocês, com o som, né? Você vai escolher medição, né? E vai fazer as características da função dele, né? Se ele mede em polegadas, se ele mede né? Qual que é a escala. Partindo de florestas renováveis 100% plantadas e certificadas pelo FSC, as toras de eucalipto são enviadas já descascadas e limpas. Chegam à nossa fábrica e são colocadas sobre esteiras. Que as levam a picadores compostos por facas, que as transformam em cavacos, que por sua vez são transportados por uma esteira até os silos de estocagem. Através de esteiras, os cavacos são levados até um digestor. Onde inicia-se o processo de cozimento da madeira.
Nesta etapa, a lignina é separada das fibras de celulose marrom e se transforma em licor negro, que é queimado para a geração da energia usada na fábrica. A polpa marrom é lavada e pré-branqueada em um processo utilizando o oxigênio. Para obter uma celulose cada vez mais branca, ocorre o processo de branqueamento através de um processo químico que permite que a celulose se torne branqueada ECF, ou seja, livre de cloro elementar, e segue para a torre de estocagem. O processo de fabricação de papel inicia com a depuração das fibras e a eliminação de todas as impurezas da massa de celulose. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para o produto final, o papel. A polpa de celulose é diluída até a consistência adequada para a produção do papel, que chega à proporção de 1% de fibra de celulose e 99% de água nesta caixa de entrada, que distribui essa massa em uma tela formadora da folha, obtendo assim uma folha de papel uniforme e a gramatura pré-estabelecida. O controle da gramatura é monitorado automaticamente pelos computadores de controle do processo. A folha de papel já formada segue por um processo de prensagem entre dois rolos revestidos por feltros, com o objetivo de retirar a água de maneira uniforme em ambos os lados. Na etapa de pré-secagem, a folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores com temperatura controlada, que faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. A folha de papel já formado recebe um banho de amido e também é neste momento em que a tecnologia Color Lock é aplicada, melhorando sua qualidade, proporcionando cores mais brilhantes e verdadeiras, além de um preto mais intenso na impressão. Na pós-secagem, a folha segue em contato com cilindros secadores para o controle de umidade final do papel. Através da pressão exercida por cilindros de aço, controlamos a lisura e a espessura do papel. Em seguida, um scanner de alta precisão cruza as extremidades da folha, medindo as suas especificações e garantindo o atendimento aos requisitos técnicos estipulados no início do processo. Ao final do processo na máquina de papel, a folha é empolada sobre um eixo metálico chamado estanga, produzindo o que chamamos de um rolo jumbo, medindo 4,70 metros e pesando 13,5 toneladas. Uma amostra do papel é retirada do rolo jumbo e direcionada para o laboratório de controle de qualidade, onde analistas monitoram as propriedades técnicas da folha utilizando equipamentos de última geração. São medidas: gramatura, espessura, lisura, opacidade, brancura, alvura e encanoamento. O papel aprovado é liberado para o processo de bobinamento, onde são geradas bobinas menores que seguirão para o processo de acabamento do papel. Bobinas são desenroladas simultaneamente, criando cadernos de 5 folhas que alimentam a máquina de corte circular longitudinal e transversal, com contagem do número de folhas de cada bloco. As resmas seguem por esteiras onde são embaladas automaticamente com envoltórios que preservam e garantem as propriedades do papel. As resmas já embaladas são reunidas em caixas de embarque
que foram totalmente reformuladas para facilitar sua identificação. Caixas e resmas recebem uma sequência numérica que permite a rastreabilidade do produto. As caixas do papel Suzano Report seguem por esteiras até os elevadores de empilhamento, que são responsáveis pela montagem dos pallets. Que já formados, são embalados automaticamente em filme plástico, uma garantia a mais de proteção para a qualidade do produto. Finalizando o processo de produção, o seu papel Suzano Report é transportado até chegar ao ponto de venda e à sua mesa. Para as mais diversas aplicações e utilizações. Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo tela aí com vocês e vamos lá. Então, pessoal, deixa eu só mostrar o que é composto essa unidade curricular. Então, a gente tem duas atividades, o que você tem também presencial, né? Que faz a composição da nota. Então, aqui a gente tem a atividade 1 e 2, que ela está aqui, deixa eu só ver aqui. Essa plataforma é um pouquinho diferente da que eu tenho aqui, pessoal. Que é aqui, ó. Atividade 1, que é esse daqui, ó. Isso de exercício 1. Atividade 1 e a situação de aprendizagem 2 aqui. E essa listinha de exercício aqui, tá bom? Então, são as duas aí. Certo? Vamos lá, então vamos aí no... Então, pessoal, o que é feito? Vamos ler aqui o que se pede, né, na situação de aprendizagem aqui, para a gente entender o que se pede, né? Então, lá, uma cliente, né, entra em contato com uma empresa que instala ar-condicionado onde você trabalha para solicitar um laudo técnico. Bom dia, posso ajudá-lo? Gostaria de agendar uma visita técnica, né? A cliente repassa maiores informações do serviço que está sendo solicitado, né? Qual seria o serviço a ser executado? Então, precisa de um laudo para saber, então, qual equipamento posso adquirir para resolver um problema de climatização em minha casa de praia. Já tem um sistema embutido na parede que não atende mais às minhas necessidades. Então, a recepcionista faz alguns questionamentos para a cliente, já vai verificando a agenda para saber a disponibilidade de dias e horário dos técnicos da empresa. Este laudo é porque a senhora deseja instalar um sistema de climatização mais potente? Sim, pois o verão está chegando, queremos o salão de festa de nossa casa de praia bem aconchegante e fresquinho, pois neste espaço recebemos muitas pessoas importantes. Então, um amigo nos indicou para instalarmos um sistema chamado cassete, né, que é aquele embutidinho ao 4 pias. Gostaria que o técnico, então, fizesse avaliação para verificar se esta é realmente a melhor opção, né? Então, a recepcionista verifica com a cliente se a data e o horário que o técnico tem disponível podem ser confirmados, né? Então, ok, vamos enviar um técnico para verificar se o diâmetro da tubulação é compatível com a potência do sistema de climatização, que deverá a senhora desejar instalar no ambiente. O sistema cassete é realmente muito bom, seria uma excelente escolha. Bom, recepcionista e cliente confirma os horários, né? Então, confirmado, damos o técnico antes para visitar a casa da senhora na próxima quinta-feira, às 10 horas, né? Então, tenham um bom dia, né? Então, o que vai ser feito aí, pessoal? Então, aqui tem a resposta, o que vai ser feito? No presencial, né, pessoal? Por que o professor lá vai trabalhar com vocês? Primeiro, vocês vão escolher um instrumento de medição, né? Correto para essa situação descrita. Então, para medir tubulação, né, pessoal? Já vou dar um adiantamento aqui, uma adiantada para vocês. Paquímetro, né? Não tem outro aí, não tem outro instrumento de medição.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão medir o diâmetro dos tubos de cobre das linhas, que é de evaporação e condensação, de dois pontos de climatização já existente. Eles vão também medir a tubulação de drenagem, para posteriormente, então, analisar se a bitola comporta a vazão das duas evaporadoras no modo frio. Né? Então, professor, aí vocês vão ver aí, né? Vocês vão verificar e também fazer uma análise da se está conforme o fabricante, por exemplo, pelo manual, né? O manual ali dita o que deve, qual deve ser a dimensão correta, né? E feitas essas medições, vão fornecer as medidas no sistema métrico e também medir eles em inglês, né? Na medida inglesa, em polegadas, né? Então, isso vocês vão fazer na aula presencial. Certo, pessoal? A segunda etapa aí é um relatório, não precisa, o relatório vai ser feito na própria aula presencial. Vocês vão fazer aqui aquelas duas atividades, depois eu mostro para vocês aí, ok? Bom, então, pessoal, para cada, né, como eu falei, a gente tem N instrumentos de medições, e para cada tipo de medição, então, a gente tem uma ferramenta correta. Então, depende da situação que eu quero medir. Então, por exemplo, se eu quero medir uma coisa que, por exemplo, é um diâmetro, uma régua não é muito exato. Consigo medir, sim, mas a medida não vai ser não vai ser muito boa. Se é uma medida muito grande, um paquímetro sim, um micrômetro dá sim, mas talvez a escala dele não seja mais correta. Então, tem que empregar o instrumento correto, né? Então aí, pessoal, a gente tem a régua graduada. Na verdade, um dos primeiros instrumentos que a gente mexe, né? Porque uma vez, por exemplo, na nossa infância aí, né? Nas primeiras idades da escola, a gente utiliza muito régua, né? Para poder desenhar, poder fazer reta, e geralmente ela já vem graduada ali, né? Pelo menos com centímetros, né? Essas aqui já é feito de metal, né? Que a gente utiliza, por exemplo, na escola é de plástico, né? Até por questão de segurança, e essa aqui é de metal, que é mais utilizada oficialmente, né? Então, pessoal, a regra graduada, ela é graduada em centímetros, ou seja, um centímetro é igual a 0,01 metros. Então, tem até lá, até 30 centímetros, né? E um milímetro é igual a 0,001 metros, ou seja, a milionésima parte de um metro, né? Show. Bom, pessoal, além do centímetro, né, que é a nossa unidade em sistema métrico, né, sistema internacional, ele também faz a medição em polegada, que é a medida inglesa, né? Geralmente, né, por exemplo, o fabricante, por mais que ele não seja americano ou inglês ou de qualquer outro país de língua inglesa, pode ser fabricado num desses países e acaba que, por questão de projeto, ele é adequado lá para polegada, né? Só fazer as conversões, né? Então, por isso que tem a equivalência. Então, por exemplo, uma polegada equivale a 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. E geralmente a polegada ela pode ser representada de duas formas, ou ela de forma fracionária ou ela de forma decimal, mas o mais comum, usual, é que ela seja de fracionária. Então, e, em partes ali, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Então, você vai ver lá um quarto de polegada, 5,32 avos de polegada. Então você vai ser sempre vendo desses múltiplos de 2 aqui, né? Indo do 2 até o 128, né? Bom, então, pessoal, como é que se gradua a minha régua é, na polegada, né? Então, uma polegada, ela vai ser então dividida em 8 partes iguais. Então, vai ser então 0, 1/8, 2/8 que é 1/4, 3/8, 4/8 que é 1/2, 5/8 de polegada, 6/8 que é 3/4, 7/8 de polegada, 1 polegada, né? Então vai ser 8 divisões, vai dividir 8 vezes, por isso que é em oitavo, né? 1/8 de polegada até chegar a 8/8 de polegada, que é 1 polegada inteira, né? Então é assim que se divide na régua graduada em polegada, né?
Bom, e ela também, pessoal, pode ser dividida então em 16 partes. Então eu coloco mais algumas divisões. Então, por exemplo, entre o zero e o oitavo, eu tenho um 16 avos, três 16 avos, um 4, aí vai, ó. Mas aí tudo pode ser também em termos de 16, né? Então, por exemplo, zero, um 16 avos, 2 16 avos, que é um oitavo, né? Vou fazendo a simplificação até ele ficar irredutível, né? 3 16 avos, 4 16 avos, assim por diante, até chegar na polegada inteira. Então, eu posso fazer em 8 partes iguais ou 16 partes iguais. Como também posso fazer em 32 partes iguais. Então, à medida que eu vou aumentando o número de divisões, eu vou melhorando a resolução da minha regra graduada, né? Consigo melhorar, então, sua precisão, né? Então vai ser o maior, eu tenho o maior número de divisões, né? Então, se eu vou aumentando, ó, aqui tem 8, passo para 16 divisões, aqui agora para 32. Eu posso fazer até com 128, né? Uma vez que é até 128 partes iguais, então fica bem exato mesmo. É, o outro equipamento que a gente tem, né, pessoal, é muito utilizado aí, principalmente o pessoal da área civil, né, construção civil, a trena, né? Então, para medir, por exemplo, terreno, medir coisas na edificação, né? E ela é para medir linear, né? Então, ela também mede tanto em polegada quanto em metro, milímetro, né? Só que ele não é ter uma boa precisão. Então, é para peças grandes e acabamentos mais grosseiros, né? Então, por exemplo, não precisa de tanta exatidão assim. Então, ele não é tão exato. As divisões dele ali são poucas, né? Então é mais para objetos muito grandes. Agora, objetos pequenos, aí eu utilizo outros, né? Então, eu vou utilizar aí, por exemplo, um paquímetro, um micrômetro, né? Que aí são peças menores, né? Então, tem aí, ele tem a representação em polegadas na parte de cima e de sistema internacional embaixo, né? Que é em centímetros, né? Então, na nossa treina, pessoal, geralmente a gente já viu aquela, tem aquela partezinha metálica, que é o chamado encosto de referência, onde eu pego ali para fazer uma referência e vou fazer as medições, né? Então, sempre tem que estar encostado ali. Então, por exemplo, quero medir esse pedaço de madeira, eu encosto ali e vejo até onde vai aqui, eu vejo a medição, né? Então, eu tenho uma medição aí, não é tão precisa, é bem quase que inteiro mesmo. Não preciso ter essa exatidão, por exemplo, no caso, quando uso uma trena, né? Outra forma também é colocar o encosto aqui e fazer uma pressão, né, até chegar aqui na medida, né? Aqui, pessoal, tem um probleminha, né? É, principalmente, o material que é feito essa trena é bem dependendo é cortante. Aí se você solta aqui, por exemplo, se você não prende ali aquela travinha de segurança, ela pode voltar de uma vez, ela pode ficar descontrolada, por exemplo, e pode cortar. Geralmente uma faca corta, já vi cortes feios aí, pessoa cortando a mão aí por é, uma falta de atenção, por exemplo, na hora de manusear uma trena, né? Então não é, tem que tomar cuidado com relação a isso, certo? Então aqui, pessoal, ó, por exemplo, porque onde eu vou usar uma trena na área, por exemplo, de refrigeração, para centralizar, onde eu vou instalar, por exemplo, um evaporador ou uma condensadora, né? Então, onde eu vou centralizar uma máquina evaporadora sobre uma janela de um quarto. Então, ela possui um suporte que deve ser fixado na parede através de parafuso, para em seguida, então, ser montada, né? Então, lá no meu manual vai falar, ó, tem que ser instalado de tal forma, com angulação tal, aí você vai fazer a medição. Aí, no caso, você pode usar uma trena. Vai ter sentido, por exemplo, você fazer isso com um paquinho, até porque não tem tamanho suficiente, né? Não consegue ficar medindo o suficiente. Pode, mas vai demorar bastante, não é necessário, né? Então, por exemplo, tem esse exemplo aí, né? Tem que instalar aqui, ó, do lado de dentro, a tantos metros acima aqui do meu piso, né? Realmente 2,15 aí, né? 2,15 metros, né? Vendo? Então, eu meço aqui a janela e vejo onde eu posso instalar aqui, né? Então, geralmente tem uma indicação, tantos centímetros acima da janela, tanto de lado, né? Então, eu preciso ter essa noção aí, né? Então, tem as medidas do suporte, eu vou fixar, por exemplo, na parede para nivelar, né? Tem que nivelar ele e encaixar ali, colocar os parafusos, pra justamente vir encaixar a minha evaporadora ali, né? E no mesmo coisa vale do lado de fora, né?
instalar corretamente, principalmente com nível, para instalar a minha condensadora, né? Pronto, ó. Aí, por exemplo, no meu manual do fabricante, ó, ele dá essas dimensões aí, por exemplo, ó, onde eu devo instalar a minha evaporadora, que é a altura mínima entre o equipamento e o piso, né? Então, é relação ao piso, e a distância também entre o teto e o equipamento, né? Que a gente sabe que essas evaporadoras, né, por exemplo, do tipo split, ela tem que captar o ar por cima, né? Então, ela capta o ar por cima. Então, precisa de um espaço. Se tiver totalmente em cima ali, né, não tiver o espaço suficiente, meu equipamento perde eficiência, né? Então, isso aí tem que ser obedecido. Isso aqui, pessoal, o fabricante determina. Então, o manual de instalação, ele vai determinar, ó, você tem que ter tantos centímetros ali de espaço entre o teto e a minha evaporadora e tanto do piso até a minha evaporadora. Para obter o quê? A melhor eficiência do meu equipamento. O meu equipamento é a sua melhor operação aí, né? Então, eu fiz a instalação, coloco a evaporadora, né? Aí depois a gente vai ver os outros tipos, como por exemplo, tipo o piso-teto. O piso-teto eu posso colocar ele na parede, encostar ele no teto, sem problema. Posso encostar ele no teto, encostar na parede, não tem problema, porque a captação de ar dele é de outro lugar, é outro ponto. Não é por cima, igual, por exemplo, os tipos split que a gente tem, que é na residencial, né? Então a gente tem que ter essa noção de medição, né? Ah, ok, pessoal. Quem quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Tudo certinho? E pessoal, qualquer coisa, turma, tiver alguma dúvida, quiser fazer uma observação aí, pode me interromper aí, pode falar, pessoal. Estamos aqui para o nosso papo aí, pode falar, trocar experiência e compartilhar experiência. Bom, certinho? Então vamos lá, pessoal. Então, Basicamente, você pode falou que falar. é bom ter um exemplo como janela para eu ter uma noção boa sobre como instalar, né? É isso que que o senhor quer dizer. Não, perdão, não entendi, tio. O senhor disse que é bom ter algo para você ter uma noção boa, tipo uma janela para você poder estabilizar uma certa distância, para ter uma certa facilidade. Não, na verdade, nem precisa ter a janela. O que que o fabricante fala? Você tem que ter tantos metros entre o piso e a evaporadora, né? Vamos dizer assim, aquele nível inferior, e entre o teto e minha evaporadora, né? Justamente aquele mínimo ali para o quê? Para poder então que o meu ar condicionado tenha sua melhor eficiência, sua melhor operação, né? O fabricante, ele sugere isso, na verdade ele sugere, né? Que você vai seguir a risco? Bom, o ideal sim, né? Se você não quiser, vamos dizer, o fabricante ele não está te obrigando, né? Mas tenha consciência que você vai perder eficiência, né? Então, por isso que ele dá essa sugestão, né? Ele sugere ali o tanto, como você deve instalar ali, né? Para obter, né, o melhor do seu equipamento, né? Uma vez que o equipamento é relativamente caro, né, pessoal? Mesmo aí um aparelho bem básico de ar-condicionado não é barato, né? Certo, Thiago? Conseguiu? Tirei aí a dúvida aí, tudo certo? Sim, sim, entendi. Entende? Então aí, esse é o exemplo, né? Que é o próprio, mas é o fabricante, Thiago. Aquele, por exemplo, aqueles valores que eu estou mostrando aqui é meio genérico, né? Aqui pode ser qualquer um, né? Por assim dizer, né? Que vai depender, por exemplo, cada fabricante vai determinar essa altura aqui, ó, entre o equipamento e o teto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. é, Evaporadora split. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, que eu tô falando para vocês, ó, que é do tipo split. O que que acontece? O ar então vem por cima aqui, né? Geralmente o ar é captado por cima e ele é insuflado aqui para baixo, né? Que é o ar quente, né? O ar quente então ele é captado por cima e joga aqui por baixo. O piso-teto, ó, que é esse daqui, ó. Esse aqui é um tipo piso-teto, ó. Essa aqui é um piso-teto, ou seja, você pode colocar ela embutida ali no teto, em cima do teto, não tem problema, até porque a captação de ar dele é feita por outro lugar, geralmente aqui embaixo,
É aqui embaixo e sai aqui por esse bocal. Então vem por baixo e sai por cima ali. Então você pode colocar tanto no piso quanto no teto. Por isso que chama de piso-teto, né? Então esse é isso que chama ele aí de piso-teto, né? Bom, pessoal, continuando aí, né? O próximo equipamento que a gente tem é o paquímetro, né? Ele é para fazer também medida linear, né? Então ele mede dimensão externa, né? Posso medir diâmetro externo, diâmetro interno, posso medir profundidade de ressaltos, né? Profundidade de certos orifícios, né? Então, e ressalto também, né? Então posso utilizar aí para essas diferentes medições aí, né? Esses diferentes parâmetros aí. E também para peças menores, né? Não precisa de peças grandes aí, né? Peças menores que precisam de mais precisão, eu utilizo o paquímetro. É o mais utilizado, pessoal. Esse aqui, então, a gente o dito é o paquímetro universal analógico, né? Então, pessoal, ele tem uma régua, né? E vai conter uma escala principal e uma parte móvel, que é denominada então de cursor. Esse cursor vai ter uma escala auxiliar, também chamada de nônio ou vernier. Então a gente tem alguma dessas partes. Então a gente tem essa parte que chama de orelha fixa, essa outra aqui, número 2, é a orelha móvel. Aqui de número 3 é a chamada escala do nônio ou vernier. Essa aqui em cima está em polegada. E a de baixo, que é a número 11, é a escala nônio ou vernier que está em milímetros. O número 4 é o parafuso de trava, né? Então, no momento que eu faço a medição, coloco uma peça aqui em um meço, eu fecho esse parafuso de forma a fixar, para não ficar movimentando, que aí eu fixo ali a medida, eu consigo fazer a leitura sem ter necessidade de ficar se mexendo ali, né? Então, fixa, eu tenho maior precisão para a leitura. Então, ou seja, eu não erro, né? Eu não induzo ao meu erro ali. Eu tenho a escala fixa em polegadas, né? Que é a número 6 aqui, né? Aí embaixo é a escala em milímetros, que é a escala fixa. O 7 é o bico fixo, né? Assim como a orelha fixa, o bico fixo também aqui é embaixo. O 10 aqui é o encosto móvel, o 9, né? O encosto móvel. É, o 12 é o impulsor, né? Que é esse daqui, né? Onde eu, com a mão ali, né? Principalmente o dedo polegar ali, eu faço a movimentação, né? Então, o ideal, pessoal, é não ficar colocando a mãozona, principalmente na parte aqui, que geralmente tem uma lubrificação. Geralmente é mexer sempre na parte móvel, sem encostar muito na parte fixa aqui, né? Para poder, então, não dar erro na medida, né? Então, a gente viu aí que o paquímetro, ele serve para medir medidas externas e internas de profundidade de ressalto. Então, aí tem um exemplo de medida externa, o outro com medida interna, né? Usando a orelha fixa e a móvel, né? Tem para medir profundidade, né? Que seria tipo esse ressaltozinho aqui, ó. Tipo, deixa eu só mostrar, voltar aqui, ó. Que é essa parte de trás aqui, que é a haste de profundidade. Através dessa haste aqui, eu consigo então medir profundidade também, além daqui, né, nessas duas orelhas aqui, né? Tanto no bico móvel quanto na orelha móvel. Bom, bom, pessoal, então aqui, ó, o meu paquímetro, ele tem uma resolução, né? Então, tanto que é a mínima dimensão que ele consegue medir. Então, eu vou ter nônio aqui, né? Esse nônio com 20 divisões, então eu faço 1 milímetro, divido por 20, então ele vai medir, a menor medida que ele vai ter é de 0,05 milímetros, assim como vai ter de 50 e de 100, né? Então, a gente tem um paquímetro de resolução de 0,1, né? Então, 0,1 de 0,02 milímetros, que é as 50 partes que eu vou ter aqui, né? Então ele vai ler de 0,02 em 0,02. E de 100 partes, que vai ler então de 0,01 em 0,01. Bom, então pessoal, primeiro então, como eu faço o procedimento para leitura nesse tipo de equipamento? Então vamos medir o diâmetro externo de um tubo, né? Primeiro, vamos encostar as extremidades para, vamos dizer assim, a gente zera o meu equipamento, mantém fechado, então está no zero absoluto, né? Como está aqui, né? Aí a segunda parte é posicionar, né, os encostos do instrumento de forma a abraçar a parte da peça, né? Então coloca a peça, né, abre um tanto,
Aí coloco a peça e encosto na parte móvel ali. Eu vou aplicar uma leve pressão e fixar o cursor através do parafuso. Então, o parafuso ali eu aperto ele de forma a fixar. Fixou aqui, eu consigo fazer então a leitura, né? E um alerta aí, né, pessoal? Uma dica, né? Então, antes de efetuar a medição, a gente tem que certificar que a superfície, né, daquilo que eu esteja medindo esteja limpa, livre de qualquer sujeira, né? Então, não pode ter nenhuma sujeira, porque o paquímetro ele é bem sensível. Então, qualquer oscilaçãozinha ele vai acabar computando ali, ele vai acabar contabilizando. Então, tem que ser a peça tem que estar limpa, tudo tem que estar limpo ali, se possível também, se você puder utilizar uma luva também, é o ideal, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tira a peça e faz então a leitura, né? Para fazer a leitura aí conforme indicado, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, quando a gente vai ler, a primeira coisa é a escala dos inteiros, né? Que está aqui na escala fixa. Então, por exemplo, onde o meu zero parou aqui, ó, seria aqui a mais anterior. No caso aqui, ó, 10, 11, 12. Ó. Então, aqui eu tenho 12 milímetros, né? Então, aqui eu tenho 12 milímetros mais algum pedaço, né? Que é a escala móvel, né? Essa escala móvel, ela tem, então, uma resolução de 0,05. Né? Então, aqui, ó, 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,30 até 0,8, 0,85. Então, é 12 mais 0,85. Então, eu pego a parte inteira da parte da escala fixa e mais 0,85 da minha parte móvel. Com isso, então, eu medi, por exemplo, minha peça aí, que ela é de 12,85 milímetros, né? E aqui, pessoal, a gente tem algumas maneiras de fazer uma leitura correta, para não ocorrer no erro de paralaxe, né? Que é você tá vendo de uma forma ali, mas na verdade está fazendo uma leitura errada, né? Então aqui, ó, é, nunca olhar de lado e nem por cima, assim, sempre olhar num ângulo reto, sempre olhar sempre um ângulo reto do seu parquímetro para fazer a leitura correta. Então, nunca olhar assim, nunca inclinar o seu parquímetro, sempre manter ele reto, 90 graus ali com o seu olho, para não ter esse erro de paralaxe. Porque se a gente olhar assim, ó, meio de lado, a gente vai olhar uma medida e que na realidade a gente olhar mesmo na forma correta vai dar uma outra medição, né? Por mais que a gente tenha extrema habilidade em fazer uma leitura, né? Então, o mesmo vale aí para graduação em polegadas, certo, pessoal? Aqui são exercícios de passagem que não é pontuado. Bom, pessoal. Bom, então, pessoal, a gente viu a leitura aí com o paquímetro, né? E também é importante a gente saiba o posicionamento também e o estado de limpeza da peça, né? Então, além da peça, né, o paquímetro também tem que ser bem conservado, né? Para não ter sujeira também, tá bem limpo. Então, antes de efetuar a medição, pessoal, a gente tem que tomar o cuidado de deixar a peça, né, que eu vou fazer medida, totalmente isenta de sujeira, seja poeira, óleo ou graxa, né? Ou seja, limpar bem mesmo a minha peça. Até também para essa sujeira não contaminar o meu próprio paquímetro, né? Que ele tem uma lubrificação especial, né? Para não ter, aumentar ali a sua vida útil, né? Então, por exemplo, tem algumas formas de fazer uma medição. Por exemplo, para medir peça prismática, pessoal, a gente coloca toda a peça prismática dentro do bico fixo e do bico móvel ali, né? Não usar as pontas dos bicos do paquímetro, né? E aplicar uma leve pressão, pessoal. Pressão muito elevada, né? Se você colocar a força demais aqui, você vai empenar, né, o seu paquímetro. Você vai, então, além de causar de uma leitura que vai sair errada, você também vai estar danificando o seu equipamento, né?
Medir peças cilíndricas, pessoal. Aí medir peça cilíndrica, ao invés de utilizar a parte do bico, a parte mais interna, você usa a parte mais externa, com o bico fixo aqui e o bico móvel. Ao contrário das peças prismáticas, né? E também, pessoal, não utilizar as pontas, né? E também para não colocar exatamente na pontinha, são sempre um pouquinho acima ali, certo? Fazer os movimentos ali para ficar fazendo esses movimentos também não é legal, né? É, bom, fazer também medições de peças com estreitamento, né? Onde tem peça com estreitamento ali, eu tenho que utilizar os bicos, né? Então, com o bico ali eu faço. Se eu utilizar uma parte mais do dente aqui que é mais reto, é errado, vai gerar um erro aqui de medição. Então, tem que colocar a ponta, que é aquele mínimo de contato possível para fazer a medição de estreitamento, que é o menor estreitamento ali, para sair uma medição correta, né? Para medir internamente, da mesma forma, então tem que colocar reto, nunca inclinar, né? Que vai me gerar também medida errada. Medição interna de tubos e furos também da mesma forma. Então, sempre reto, nunca inclinado também e sempre próximo ao centro, né? Ao raio. Para medir profundidade ali, então, também, né? Sempre reto, né? Nunca inclinar para não gerar também erro de medição, né? Erro também de leitura. E para medir ressalto, pessoal, também da mesma forma, encostar sempre ao máximo. Então, nunca inclinar e sempre manter ali, ó, a parte de certinho ali para o ressalto encostado, para também não ter erro também de medida, né? Bom, além do paquímetro, pessoal, a gente também tem um micrômetro. O micrômetro, ele é um aparelho que ele é mais preciso do que o paquímetro, né? Para vocês terem uma ideia, ele consegue medir espessura de fio de cabelo. Então, eu consigo medir uma espessura de fio de cabelo com um micrômetro, né? E ele oferece, então, resolução de 0,1 e até mesmo de 0,001, ou seja, milionésima parte de um milímetro, ou seja, mais preciso ainda, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem, então, essas partes do meu micrômetro. A gente tem o fuso, o batente, né, o que é a parte fixa, as faces de medição, então onde eu encosto as minhas peças nessas duas faces de medição. A gente tem a bainha que faz a leitura dos inteiros, né, dos milímetros inteiros. Esse outro aqui abaixo faz o meio milímetro. Aqui é o tambor, onde eu faço então a outra medição de outra casa decimal. A gente tem aqui, faz aqui é mais grosseiro, né? Esse giro. Esse 7 aqui é uma catraca, então ele faz um ajuste mais fino e também trava. Então, no momento, por exemplo, você faz uma medição, você vê três travinhas, clec, 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 você pode parar. E como ele é tão sensível, se você forçar demais, você danifica o aparelho e também erra a sua medição. Pode danificar também. E a trava. E para vocês também terem ideia, pessoal, nunca colocar a mão aqui, ó, porque até o calor da mão colocado na parte errada aqui, ó, isso também vai gerar imprecisão na medida. Então, por isso que tem essa parte aqui, ó, que chama de arco, onde você pode colocar a mão aqui, ó. Você pode colocar a mão nesse arco ali que ele vai e fazer a medida e só pegar ali no caso no fuso, né? Nunca colocar a mão direta, por exemplo, aqui, né? Bom, então, pessoal, a gente tem aí os micrômetros de diferentes tamanhos, né? Que é resolução, capacidade e aplicação, né? Então, a resolução a gente pode ter de 0,01, 0,05 e 0,001. E também pode ter os tamanhos de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 milímetros e até mais de 2.000 milímetros, né? Então, vai depender aí do tamanho, né? Então, é como eu falei, né? A gente tem a linha de referência, né? A gente tem os milímetros inteiros, os meio milímetros e a segunda casa após a vírgula, né? Depende da minha resolução, né?
Então, pessoal, para realizar a medição, primeiro eu faço a abertura do meu fuso. Então, pego aqui, né? Faço então uma volta completa. Então, eu giro ele no sentido anti-horário. Então, ele vai começar a se abrir, né? E vai deslocar então meio milímetro, né? Eu vou fazer então aí a abertura. Então, eu vou identificar, quando eu faço a medição da peça, a primeira coisa eu vejo onde parou aqui, né? No caso, a extremidade do tambor. Então, se ele parou aqui, ó, vai contar 5,5 milímetros, né? Mais a resolução aqui, ó, que é o traço da bainha de referência. Nesse caso aqui, ó, deu 15, 16, 17, 18. Então, deu 5,5 mais 0,18. Então, dá 5,68. Então, você soma 5 com 0,5 mais 0,18. Então, você vê que ele dá três medições aí, ó. Então, ele dá com a primeira casa decimal e com duas casas decimais, ó. Então, e também tem resolução aqui, né? Aí aqui em cima ele vai ter também uma terceira casa decimal. Então, ele vai dar mais precisão ainda, dependendo do meu micrômetro. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, turma, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? Deixa eu ver se eu tenho disponibilizado. É, eu tenho disponibilizado aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui se tem. É, deixa eu ver aqui, paquímetro, milímetro. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui, ó. Que é esse aqui, ó, paquímetro, milímetro e micrômetro também milímetro, ó. Então, são simuladores, pessoal, para vocês terem uma noção. Mas isso aí vocês vão ver na aula presencial, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um paquímetro, ó, é do professor aí, Eduardo Stefanelli, né? É, ele tem várias simulações aí, então essa aqui é muito boa, por exemplo, pode fazer uma medida aqui, ó. Se você quiser fechar aqui, né, para você fazer a medida e depois conferir, pode também. Elas podem aproximar aqui, ó. Tá vendo? Ele dá o... Aí fecha aqui, se quiser saber se você acertou, né? Dá também. Então esse aqui é o de paquímetro. O outro aqui, pessoal, é o de micrômetro. Da mesma forma, tá vendo? Aí da mesma forma, você pode apagar aqui e tentar fazer a medida aqui, fazer a leitura. Pessoal, eu vou fazendo a leitura aqui, pessoal. Se vocês fazem a leitura aí, vocês conseguem amplo domínio, né, na parte de metrologia, parte de metrologia dimensional. E é primordial, né, pessoal? Para tirar uma medida rápida, por exemplo, de uma peça, de um equipamento ali, para poder, por exemplo, fazer cálculos rápidos, fazer um projeto, né? E o que que são as atividades, pessoal? As atividades têm justamente a ver com esses dois programinhas aí, ó, que tá aqui, ó. Deixa eu só aqui para você, tem alguns vídeos aqui, pessoal, material complementar. Então aqui a gente tem a primeira lista de exercícios aí, ó. Então, vocês vão fazer, pessoal, vocês vão fazer a leitura dos paquímetros. Então, vocês vão fazer tanto ele em milímetro quanto em polegadas, certo? Vocês podem estar utilizando daquele materialzinho complementar lá, certo? E fazer a resposta aqui, tá bom? Esse aqui é do paquímetro. A outra, pessoal, é do micrômetro, certo? Do micrômetro aqui, que é de número 2, vale também 50 pontos. Então, aqui, ó, deixa eu colocar a folha resposta. Vocês vão fazer o de micrômetro, certo? Esse aqui é de resolução 0,01 e o outro de 0,001. Então, ele vai ter mais uma terceira casa aqui, bom? E, pessoal, vocês vão fazer a medida. A dica que eu dou para vocês, então, é utilizar os dois, né? Utilizar o micrômetro aqui, né? O virtual e também o paquímetro. E que aí vocês conseguem meio que conferir se a leitura que vocês fizeram lá está correta ou não. Ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí, questionamento da atividade, alguma coisa do conteúdo aí hoje?
Até agora tá tranquilo, professor. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Então as nossas são as duas atividades. Não havendo dúvidas, então, hoje eu vou finalizá-lo aqui, então. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite. E caso tenham, né, na execução aí, tiver alguma dúvida, questionamento aí, pessoal, manda mensagem aí pelo AVA aí, né, pela plataforma aí. Ou também alguma coisa aí pode repassar para o Fabrício, mas o Fabrício não é um monitor, mas ele vai repassar para mim também, que eu não tenho um WhatsApp corporativo, certo, pessoal? Só tem aqui minha forma de contato é pelo AVA, né? E qualquer coisa, então, pessoal, manda mensagem aí, tá bom? Então, mais uma vez, aí, uma boa noite, e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, falou. Tchau, Valeu, valeu. falou, Boa noite, boa noite. Boa noite. boa noite.